A coisa do trilema lá, que você sempre pode ter só em qualquer moeda, em qualquer sistema, duas coisas, você tem que abrir mão de outra, e no Bitcoin tem as três. Uma das demonstrações de que a Revolução Francesa, esses processos de secularização são satânicos, é a promessa do que é impossível. O lema da Revolução Francesa é o lema do impossível. É uma coisa lá do pessoal, como é liberdade, como é... Liberdade, igualdade, fraternidade. É possível você ter em absoluto os três? Eu posso ser absolutamente livre e igual? Se eu for absolutamente livre, eu sou livre para ser desigual, não é isso ou não? Isso faz sentido pra vocês? Sim. É simples isso? É lógico. Isso então é uma mentira. Você não pode ter os três ao mesmo tempo. É um trilema. Ou você, pra ter mais de um, você tem que menos dos outros, não é isso? Você só pode ter absoluto um, é o médio dois. Existe o mesmo trilema na hora que você vai fazer qualquer sistema de custo, tempo e segurança, não é isso? Velocidade. O americano adora dizer isso. Não existe bom rápido e barato. Você quer bom ou barato ou rápido em absoluto. E pode ser médio dos dois, não é isso? Isso acontece também com as criptomoedas. Se for bom e rápido, não vai ser barato. Se for bom e barato, pois é. Não vai ser rápido. O Bitcoin, se for barato e bom, não vai ser perfeito. Enfim. O Bitcoin, em sua escala original, ele se concentra na segurança. E nas escalas subsequentes, na Lightning, na Liquid, nas sidechains, ele se concentra em outros aspectos que você pode utilizar para fins específicos. Eu posso, por exemplo, agora lhe transmitir uma fração de centavo que eu não consigo através do Pix com Bitcoin sem pagar nada. Inclusive sem controle nenhum de governo, e ninguém pode me impedir. O Bitcoin acabou com o controle de capitais. Não é mais possível para um governo de nenhum desses países impedir que pessoas tirem riqueza do país. Eu posso transmitir Bitcoin por telefone. A única maneira de impedir que eu use Bitcoin é impedindo totalmente comunicação no país, inclusive rádio. Eles conseguem fazer isso? Isso que eu ia te perguntar. Eles conseguem impedir comunicação isso não é um defeito? A internet, a gente tá na mão da internet para poder movimentar Bitcoin. Não, eu posso fugir com Bitcoin na minha cabeça, com a senha na minha cabeça, como muita gente fugiu da... Dezenas de casos. Eu fui recentemente em Portugal. Tava cheio de gorilourinho ucraniano. Inclusive os ucranianos foram para Portugal. Não eram os fudidos. O cara que quer viver de assistência social vai para Luxemburgo, para Holanda, para Alemanha, não é isso? Os caras que foram para lá eram bitcoiners, que Portugal tem uma política de isenção maravilhosa para quem tem Bitcoin, o custo é baixo. Conheci vários ucranianos que saíram com Bitcoin na cabeça deles, gravaram a senha num papelzinho que tem um passphrase na cabeça e levaram do país. Eu posso transmitir para você por SMS, por carta, a transação. Uma transação assinada é um cheque, não sei se você lembra, é um cheque cruzado, é um cheque que só pode ser depositado naquela conta. Uma transação assinada é uma linha que é colocada na blockchain, do sistema do Bitcoin, e que a única finalidade dela é mandar X de dinheiro para tal lugar. Você não pode fazer mais nada com esse dinheiro. Eu posso te mandar por rádio. Já houve, inclusive, transmissão aqui no Brasil, o pessoal utilizando a Lua como satélite teve Otto, Márcio Gandra, uma galera fez isso, de mandar milhares de quilômetros com rádio de fundo de quintal. Eles vão proibir a utilização de rádio no Brasil? Eu consigo mandar Bitcoin por ondas de rádio? Sim. Se eu conseguir mandar... Mas isso também não é um argumento só contra o Bitcoin. O cara que opera na bolsa, você fala, nossa, tá operando na bolsa, mas se o governo cortar a internet, você se ferra aí. Todo mundo se ferra se cortar a internet, não é só o Bitcoin. Pois é. A única maneira de você cortar o Bitcoin é você desligar a energia elétrica. E se você acontecer isso, a tendência é que a população do Brasil volte à capacidade de suporte. Aí um conceito de biologia. A capacidade de suporte de 1800. Quantas pessoas tinham nesse país há 200 anos atrás? Poucos milhões. Tinha menos gente do que tem em Salvador hoje, na região metropolitana. Se acabar a energia elétrica, em 24 horas acaba o feminismo, em 48 horas volta a escravidão voluntária, a gente vendendo filho, não é isso? Mas então, a gente não tem energia elétrica. Não. Vai voltar a escravidão ou não vai? Acaba o feminismo em 48 horas. Em 24 horas acaba o feminismo, e em 48 pessoas começam a vender o filho como escravo. Você prefere seu filho morrer de fome com você ou ser escravo em alguém que vai dar comida a ele? Exato. Mas então, se a gente precisa da energia elétrica, a gente precisa do Estado. Porque quem gere tudo isso é o Estado. Você não tem capacidade de gerar energia elétrica? Eu não. A maioria das pessoas hoje no Brasil que tem uma placa solar consegue. Inclusive no interior da Bahia. Em qualquer lugar, hoje em dia tem satélite que você acessa pagando por Bitcoin, né? Não tem satélite Elon Musk, não tem satélite da Hughes. Hoje em dia você consegue acessar a internet do interior da Bahia com o satélite que está fora do controle do Brasil, né? Da Hughes. Tem satélite estacionário, o pessoal da Amazon está fazendo deles. Agora, independente de acesso à internet, você pode transmitir Bitcoin por qualquer meio de comunicação. Você só não usa a internet se você não puder mandar carta, não puder ligar e não puder acessar a rádio. Isso. É a única maneira de proibir o Bitcoin. Mas como é que eu vou mandar uma carta? Eu vou precisar de um serviço de uma empresa ou do Estado. Sempre vou estar na mão de alguém para comunicar esse Bitcoin entre as pessoas. Rádio, você pode ter um rádio. Como é que eu transmito Bitcoin por rádio? Você vai dizer a transação. Você vai dizer a transação, dizer as palavras. Aquele walk-talk? Você pode dizer ou você pode bater, pá. Código Morse? Também. Inclusive você pode botar seu Bitcoin num cartão perfurado, a pessoa sabe previamente a passphrase, você manda o cartão pra qualquer pessoa. Puta, mas é muito trabalho, né? Existe um trabalho. A questão é que na hora que você tá num país, com controle de capitais, isso é remunerado. O ouro chegou a valer 1/3 do preço daqui na Venezuela. Você conseguia tirar ouro fácil da Venezuela? Você consegue hoje chegar lá e sair com 4, 5 quilos de ouro? Você chegar no aeroporto, você vai tomar pau e ainda perder o ouro, não é isso? Sim. Pois é. Numa situação dessa, é melhor ter Bitcoin e ter esse trabalho ou ter ouro?
Se o cara achar um monte de dólar no seu bolso lá, você não vai sair com ouro. Não é isso? Você prefere atravessar com cartão perfurado ou com um monte de bolo de dólar no aeroporto na hora. Hein? Sim. E, Renato, por que a mentalidade mas a questão da desvalorização do Bitcoin, que uma hora ela tá em 16, 22, sobe pra 60, cai pra 16. Você lembra que a gente conversou que o preço é uma informação? Aham. Eu falei alguma coisa aqui que você não sabia? Muitas coisas. Então a maioria das pessoas não sabe as informações ainda, nem o que é Bitcoin, não é isso? Uhum. E como a maioria das pessoas não sabe o que é Bitcoin, não existe um preço definido porque a informação ainda não se difundiu, não é isso? Então hoje ela é só uma coisa especulativa. Hoje o Bitcoin é um ativo especulativo. Mas também é uma moeda oficial de vários países, como a República Centro-Africana, como El Salvador. El Salvador, inclusive, é um exemplo do que Bolsonaro prometeu que ia fazer e não fez. Lá não teve um dia de máscara, lá não teve um dia de vacina obrigatória, lá não teve um dia de escola fechada e a economia não caiu nem um ano, não é isso? Fez o que Bolsonaro disse que ia fazer. Limpou o Supremo, todos caíram fora, demitidos, meteu na cadeia 1% da população, não é isso? O que ele fez lá. Ele fez o que o Bolsonaro prometeu fazer e nunca fez, né? Mas ele não se fudeu lá, velho? Se fudeu? Tô por fora. Colocando. Eu acho que a última pesquisa deu 89% das pessoas defendendo ele, não é isso? Não, quando ele botou o Bitcoin como parâmetro da moeda deles lá, desvalorizou muito logo em seguida, né? O dólar também é moeda oficial lá. Ele tem 2 moedas oficiais. Você pode satisfazer. Inclusive tem Cantão na Suíça, Tsugi, que aceita todos os tributos em Bitcoin. Existem países, Vanuatu, existem vários países que você paga e você recebe um passaporte. Você compra cidadania em Bitcoin. Você compra residência na Suíça em Bitcoin. Esses países se lascaram atraindo um monte de bilionários pra lá? Tsug se lascou recebendo Bitcoin como tributo? Se desvalorizou a moeda, ele perdeu o valor. Depende se ele ficou exposto ou não. Você pode aceitar a moeda e não manter ela em carteira. Você pode aceitar e ter um gateway que faça o hedge, não é isso? Você pode segurar essa moeda por longo prazo. A questão que eu tô lhe dizendo é exatamente essa. Eu não estou com Bitcoin por causa da valorização financeira. Eu não me preocupo com isso. Isso é uma consequência. Eu estou no Bitcoin porque qualquer outra alternativa é você financiar um brega pedófilo. Você financiar a prostituição de seus filhos. Você financiar o diabo. Você financiar uma ditadura de exceção. Você compassa deles inferior moralmente, inclusive a eles. Então tu tem Bitcoin porque tu não quer estar envolvido com... Minha mão suja de sangue de inocentes. Não é Estado. É Estado de exceções totalitários. Por exemplo, se esse Bukele realmente fizer o que ele está prometendo e lançar um Bitcoin Bond, por exemplo, um título que pague 6 ou 7% em dólar fixo ou metade do que o Bitcoin subir, talvez eu comprasse esse título. Você não compraria, não? Não sei o que é isso. Um título, se ele quer um título de um estatal que é lastreado pelo governo e que pagaria um mínimo aí de 6,5% em dólar ou metade do que o Bitcoin subir. Se o Bitcoin dobrar, você ganha 50% em dólar no ano. Você não compraria um título desse? Se ele botasse metade do dinheiro em scroll como Bitcoin, no ano que o Bitcoin subisse, ele pagaria a valorização do scroll, ele não pagava nada, e no ano que o Bitcoin caísse, ele pagava o que geralmente paga o título dela lá. Não entendeu? Pra ele é só ganhar, não é isso? Então o teu problema não é o Estado como conceito, é o que existe hoje. Todos os estados, todas as organizações que nós chamamos de hoje de Estado, elas são organizações que iniciam violências contra inocentes. Elas são satânicas. O Estado é uma organização satânica. O diabo ofereceu os governos a Jesus no deserto, não é isso? Ofereceu os principados. Os estados mandaram matar bebês inocentes no Novo e no Antigo Testamento. Pra mim é uma coisa, se você for em Samuel, em qualquer parte da Bíblia, isso é absolutamente claro. O Estado as pessoas conseguem galgar posições do Estado mentindo. Mentindo ou falando a verdade o cara é eleito. E a mentira é de quem? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Aquilo é uma organização satânica. Eu não estou dizendo que todas as pessoas envolvidas com o Estado são satânicos. A questão é que a organização, a instituição, a natureza dela é maligna. Agora, mesmo na cadeia, existe gradação de vagabundo. Existe pessoa na cadeia que estava roubando um pão, que estava roubando com arma para alimentar o filho, não é isso? A mãe passando doente, e tem o estuprador pedófilo, não é isso? E existe o atrocida. Nem todo mundo que é bandido igual, não é isso? Existe gradação moral na cadeia, existe ou não? Até os próprios vagabundos, existe uma hierarquia moral entre eles, não é isso ou não? Se você entrar na cadeia como ladrão de banco e como pedófilo é igual? Não. Mas quem tá no Estado é bandido. Foi o que eu acabei de falar, foi o oposto disso. Que podem ter pessoas com boa índole no Estado, mas que é uma organização que inicia violência contra pessoas inocentes. Como que ela inicia violência contra pessoas inocentes? No Substack do 38, quem tiver interesse para dar uma lida, tem uma série de artigos que eu explico, inclusive, que existem crimes sem vítima. Por exemplo, quando uma pessoa consome drogas, quem é a vítima? Quando você tem uma arma em sua casa, quem é a vítima? Crimes sem vítimas violam o PMA, violam a lei natural, por exemplo.